devemos estar prontos, porque você não sabe quando vai se deparar com uma situação assim, quando vai acontecer. De repente acontece na sua frente. Então nós devemos fazer o quê? Interceder e agir com muita fé e autoridade no nome do Senhor Jesus. Não basta ter a aparência de religiosidade. Nós precisamos ter uma vida com Deus, mas é uma vida de verdade. Aleluia. Vou trazer agora, amados, para encerrar, uma oração profética. Peço aos irmãos, quem puder, fique de pé, estenda sua mão para receber essa oração profética no nome de Jesus. Quem não puder, pode ficar sentado, mas ponha a sua mão sobre o seu coração. Amém, num ato de fé diante do trono do Senhor Jesus Cristo, num ato profético. Vamos orar. A oração profética final. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, nós reconhecemos hoje que o mundo espiritual é real e não é brincadeira. O mundo espiritual é uma coisa séria, não é brincadeira. Ajuda do Senhor a estar preparados, revestido com toda a armadura, cheio do Teu Espírito Santo. Dá-nos coragem, autoridade e discernimento para enfrentar todo o mal e sermos instrumentos de libertação e cura. Que a nossa igreja seja um lugar onde as cadeias caiam, os oprimidos sejam libertos e vidas sejam transformadas. Renova em nós o desejo de buscar a Tua presença com mais oração, Senhor, leitura da Tua palavra e santidade. Nós declaramos profeticamente: nenhuma arma forjada contra nós prevalecerá, porque nós pertencemos ao Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, amados, continue buscando. Quando você tiver tempo, medita nessa palavra no livro de Efésios. Continue buscando a armadura do Senhor Jesus Cristo, que é a proteção para lutarmos contra a força do inimigo, contra a retaliação, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Nós tive o prazer, com o pastor Roberto e a equipe de obreiros, fomos fazer uma visita e eu pude me deparar, pude perceber pessoalmente, coisa que eu nunca tinha vivido. E o mundo espiritual realmente, é o que eu estou falando, é sério, não é brincadeira. Você tem que estar preparado para lidar com legiões de demônio. Uma mulher com legiões de demônio. Saia um, entrava outro, saia um, entrava outro, e eles te afrontam, eles são abusados. Se você não estiver preparado, eles não te respeitam. Então, amados, eu deixo essa palavra para os irmãos. Recebe essa palavra, toma posse. Que Deus venha abençoar a vida de cada um de vocês. Agradeço a oportunidade. Você se pergunta, por que está me tratando tão mal assim? O que eu fiz? Não fiz nada. Mas se você estiver ligado no mundo espiritual, você vai saber que é coisa do mundo espiritual. Não é a pessoa, é o inimigo. É o inimigo que não gosta de você, que está usando aquela pessoa para te tratar mal. Aleluia, glória a Deus. Não sei se já aconteceu com os irmãos, mas já aconteceu comigo já no passado e hoje me veio à mente, eu me lembrei disso, estou passando com os irmãos. E dizem que a macumba não pega em crente, né? Quando a pessoa faz algo de ruim no mundo espiritual, né? Para te afetar, para te prejudicar no trabalho, de bruxaria. Mas eu vou dizer uma coisa para os irmãos, pega assim, se você der brecha, der legalidade, vai pegar assim, vai acontecer contigo, você vai ficar doente, pode acontecer coisas terríveis com você, porque agora se você estiver ligado no Senhor, estiver em santidade, aí não pega não. Eu estava vendo na internet esses dias, e estava falando sobre isso, uma pregação falando sobre isso. Glória a Deus. Então, isso que eu estou falando vem de encontro a essa palavra. Nós devemos buscar a armadura celestial. No livro de Efésios, capítulo 6, vai nos ensinar sobre isso, né? Como buscar a armadura celestial. Você tem buscado, irmão, a armadura celestial para se revestir no poder celestial de Deus para lutar contra a fúria do inimigo, a retaliação? Você está preparado para lidar com legiões de demônios?
Talvez você nunca tenha se deparado com uma situação dessa. Mas eu vou falar uma coisa para você. É real, o mundo espiritual existe, assim como fala o pastor Roberto, sempre fala. O mundo espiritual não é brincadeira. Glória a Deus. Não é brincadeira. Depois eu vou contar um testemunho de uma visita que nós fizemos. E não é brincadeira não, irmãos. Todos acharam o livro de Efésios? Só, irmãos? Muito bem. Livro de Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10. Vai falar sobre a proteção celestial que nós devemos buscar. Glória a Deus. Caminhando com a armadura. Pode ser que a versão da minha Bíblia seja um pouquinho diferente da sua. Concluindo, fortalecei-vos no Senhor Jesus Cristo e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porquanto a nossa luta, ela não é contra os seres humanos, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste sistema mundial em trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por esse motivo, veste toda a armadura de Deus, a fim de que possais resistir firmemente no dia mau, e havendo batalhado até o final, permanecereis inabaláveis sem retroceder. Estai, portanto, firmes, trazendo em volta da cintura a verdade e vestindo a couraça da justiça, calçando os vossos pés com a proteção do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usai igualmente o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia, glória. Orai no Espírito em todas as circunstâncias, com toda a petição e humildade e insistência. Tendo isso em mente, vigiai com toda a perseverança na oração por todos os santos. Ou seja, orai e vigiai. Orai do mesmo modo por mim, para que quando eu falar, seja-me concedido o poder da mensagem, a fim de que, destemidamente, possa revelar o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, o apóstolo Paulo, falando aqui nessa mensagem. Sou embaixador preso em correntes. Orai para que, permanecendo em Cristo, eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Até aqui, amados. Palavra abençoada. Que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor do que eu no coração de vocês, trazendo a revelação, o mistério desta palavra. Meus irmãos, medite nessa palavra quando estiver em sua casa, com mais calma. Medite nessa palavra, que nós devemos buscar a proteção divina todos os dias, porque o mundo espiritual não é brincadeira. Continuando, amados, com a palavra serei breve e objetivo. E o tema que Deus colocou no meu coração, compartilhar com os amados irmãos, é o seguinte: o mundo espiritual não é brincadeira e nós precisamos estar preparados. Porque se você não estiver preparado, o inimigo ele vai zombar de você, ele vai rir da sua cara, ele te afronta, ele não te obedece e ele te afronta. Então nós devemos estar preparados para lidar com certa situação. O mundo espiritual não é brincadeira e nós precisamos estar preparados, porque a nossa luta ela não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Diz o livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12. Introdução. Nós vivemos em um mundo visível, mas a Bíblia, ela nos revela que existe também um mundo espiritual real, onde acontecem batalhas todos os dias. Muitos ignoram ou até zombam disso, mas a palavra de Deus, ela nos alerta que
que essa luta não é contra a carne e nem contra o sangue, e que nós precisamos estar preparados para enfrentar o que vier. O inimigo, ele te afronta, irmãos. E se você estiver em pecado, ele te acusa